Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no seu coração. Irmão, vamos analisar o culto do dia de hoje, o dia 31 de agosto de 2025. Eliel de Camilles está nos saindo aqui o segundo maior sofista da Congregação Cristã no Brasil. Tentou, rodou, está tentando ter fazer uma pregação mais equilibrada, mas ele está com um grande problema, porque se ficar tentando fazer muito essa firula, o povo da congregação não vai gostar. Não vai gostar e vão começar a abandonar. Mas ele tentou, escapar ali e falar, mas acabou no final das contas dizendo para o povo continuar pregando o evangelho da CCB e para não ter medo ou vergonha do que estão dizendo por aí e assim por diante. A gente tem que fazer essa análise aqui. Eu separei aqui 9 pontos, incluindo oração, e alguns conselhos aí antes da pregação para nós analisarmos, ok? Então vamos lá, vamos soltar esse áudio aqui. Esse áudio aqui é do dia de hoje, tá? O culto da Congregação Cristã no Brasil. Vamos ouvir. Estamos numa comunhão santa, em reverência, clamando ao Senhor que nos revista do seu poder eterno, para que possamos vencer os dias que se avizinham na nossa vida. Irmãos, segundo a Escritura, vocês veem que eles estão pedindo, Senhor, nos revista do seu poder eterno. Eles querem poder. É um povo que quer, na verdade, ter coisas. Eles querem ter poder igual desses super-heróis, Mas eles não querem estudar a Bíblia. Mas eles não querem se aprofundar no conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra é o poder de Deus. Está lá em Timóteo, se não me falha a memória, 2 Timóteo 3,15. Está falando que Timóteo sabe as sagradas letras, que tem o poder para fazê-lo salvo. Então, a própria Escritura fala que o conhecimento da Escritura é o poder. Mas olha aí, você vê que o CCBano, Senhor, nos manda o seu poder, os seus dons, mas não quer estudar. É fácil, Você quer comer, mas não quer pagar, Quase a mesma coisa. Eles querem poder, mas não querem trabalhar para estudar a Escritura e conhecer o Evangelho. Separei essa parte só para fazer esse adendo aqui, ok? Vamos lá, a segunda parte do conselho dele. E que o Senhor possa derramar entre nós os seus dons. Somos necessitados de ser revestidos dos dons do alto, irmãos. Há uma infinidade de dons que nós precisamos para que a luz de Cristo continue a brilhar em cada um de nós. Você ouviu isso aqui? Ele falando que temos que pedir os seus dons porque há uma infinidade de dons. Por que eles falam essa bobagem, essa heresia? Porque até o dia de hoje a CCB não sabe o que é dom. Eles acreditam que até para varrer a igreja é um dom, que a música é um dom, qualquer coisa que eles fazem é dom. Eles confundem a habilidade humana, coisas que vocês são propensas a fazer, Eles confundem tudo isso com dons. E aí eles dizem que existe uma infinidade de dons. Mas a Bíblia menciona que há uma quantidade de dons. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, são relatados ali, acho que 9 dons. Ali são relatados 9 dons. Em Romano 12, como
cita o dom de servir, mais algumas outras coisas ali, são relatados ali mais ou menos 7 dons. Então não tem essa infinidade de dons, né? Eu não sei se você já pegou pregação na CCB dizendo: Senhor, abre o teu celeiro e derrama os dons, a infinidade de dons. Não tem isso aí, gente, faz parte das crentices que a CCB inventou ao longo dos anos, ok? Por falta de estudar a Bíblia, eles inventam coisas que não existem na Bíblia. Vamos ver agora a oração. Tem mais um trecho aqui interessante para a gente ouvir. Presta atenção aqui. E nesse momento, aqui dentro da tua casa, estarmos participando. Aqui ele vai falar, gente, ele não peca, tá? Ele não peca, ele só tem falta e fraqueza. Aí ele faz um paralelo com Romanos 7, que quando queremos fazer o bem não conseguimos porque o mal está à nossa frente. Ali se refere ao pecado, que é o que o texto está tratando, né? Mas olha só o CCBano, a recusa em aceitar que é pecador. Presta atenção. Esse santo culto, te rogamos, ó Deus, o perdão dos nossos erros e das nossas imperfeições. Te pedir perdão, Senhor, né? O perdão dos nossos erros e das nossas imperfeições. Olha aí. O bem que desejamos fazer, não conseguimos. Isso aí é Romanos 7, tá? Que fala, ali o assunto trata a natureza do pecado em nós, ok? Olha aí, o bem que queremos não conseguimos, porque olha só, a fraqueza e a falta está na nossa vida. Na plenitude, mas as fraquezas sempre estão à nossa volta. Nos perdoa em nome de Jesus, teu amado Filho. Então, aí, né, você vê a dificuldade que eles têm. Enquanto vocês, irmãos, não assumirem, não entenderem e aceitarem que vocês são pecadores, a oração de vocês não sobe para a glória. Porque vocês devem se colocar no seu devido lugar, que é o lugar de pecador. E não sou eu que estou falando isso. Jesus Cristo, quando faz a parábola do fariseu e do publicano quando estão orando, ele está dizendo que o fariseu, por não se declarar pecador, pelo fariseu não entender a sua natureza antes de se ejactar, dizendo coisas que eram verdades, que dava dízimo, que andava na lei, que fazia fazia todas aquelas coisas, Jesus na parábola fala que ele vai embora sem ser justificado. Isso significa sem que a oração dele tivesse sido aceita. Enquanto o outro que só se ajoelhou e pediu misericórdia porque era pecador, a Bíblia diz que a oração deste foi aceita. Então tome cuidado, irmão. O que eu estou dizendo está na Bíblia, ok? Agora fica vendo aqui a oração pelos que estão viajando em missão da obra, olha aí. Precisamos, ó Deus, para que melhor te servir na terra. Quantos irmãos viajando em benefício da obra. Quantos irmãos viajando em benefício da obra? Eu não vou negar que tem uns aí que estão viajando aí para atender um batismo, sei lá, para evangelizar nunca, né? Para ir aqui, olha, mais que tem muita gente aí com cartão corporativo, inclusive, que está passeando. Ah, isso tem, né? Bastante aí, porque a gente não vê relatório, vão para a Europa e a gente não vê, eles não apresentam um relatório para o povo. A gente foi fazer, porque o apóstolo Paulo, quando fazia as viagens e voltava, ele apresentava para a igreja o que ele foi fazer, o que foi feito, ele prestava conta, principalmente porque a igreja ajudava no custeio da viagem dele. Então, quando as pessoas te ajudam, você tem a obrigação de prestar conta de tudo que foi feito lá, falado, ensinado, tudo. Né? Mas olha aí, né? Guarda, Senhor, estão viajando em benefício da sua obra ou viajando em benefício próprio. Alguns em missão, Senhor, outros em visita da obra, também até de família. Envia os teus anjos, dando-lhes proteção, guardando e livrando de todo acidente, de todo perigo e de todo mal. Irmãos, para você entender um pouco essa oração, eu fiz um vídeo que é uma sátira. E eu vou colocar aqui no link aqui em cima. Depois assista lá para você ver o que é para alguns viajar na obra, tá? Dá uma olhada no vídeo que vai estar aqui, ok? Vamos seguir. Agora vai entrar o momento, né? Eu acho que é o momento da pregação. Agora é o momento da pregação, irmão, tá? Nesse momento da pregação aqui, tá? Presta atenção no que ele vai falar aqui, ó. Entenda, a gente tem que decodificar
as palavras que eles falam, né? E aqui ele vai falar que a gente deve meditar e pensar, né? Meditar, né? E estar em constante comunhão. Você tem que entender que quando eles falam, irmão, medita na palavra. Meditar na palavra, irmão, é ficar pensando no que ele ouviu na pregação. Não é estudar a Bíblia, né? Não é estudar a Bíblia. Meditar para ele é lembrar do que você ouviu, né? Ou seja, é meditar nas palavras dos homens. São as palavras dele, né? E ficar em constante comunhão significa que você deve estar na sua casa, longe de qualquer coisa que te distraia, e você ficar concentrado e pensando na CCB. Pensando no culto, no ensaio que vai ter, pensando na construção que você vai ter que trabalhar no final de semana. Isso é você ficar na comunhão. Fica ouvindo. Precisam de um atendimento num momento de dificuldade. Também, irmãos, lembramos a irmandade, a necessidade que temos de estar em constante oração e meditação das coisas de Deus. Nossa mente se ocupa com tantas coisas. Há uma quantidade de informações que recebemos a toda hora, a todo instante. São informações que se sobrepõem uma às outras. Irmãos, ouvimos alguma coisa ou lemos e daqui segundos já vem uma contraditória sobre aquilo. E tudo isso vai mexendo com a nossa mente, vai mexendo com o nosso equilíbrio emocional. E nós temos que lembrar, irmãos, que tudo que se passa no mundo é permissão de Deus. E nós então nos acomodamos na oração e na meditação. Tudo que é deste mundo é passageiro, tudo que é deste mundo uma hora vai findar. Mas se nós nos dedicarmos a estar em comunhão com Deus, nós estaremos cuidando daquilo que é eterno. Glória ao nome do Senhor. E no exercício, irmãos, da boa comunhão com Deus, da meditação, da oração, e lembrando sempre, irmãos, que as nossas orações, com certeza, preferencialmente, elas são feitas conosco, ajoelhados, em ato de reverência a Deus, mas às vezes podemos orar no volante de um automóvel, podemos orar na beirada de um tanque de roupa. Aqui ele falou que às vezes a gente está ouvindo algumas coisas que pode, né, tirar um pouco da nossa comunhão, e no final dessa pregação você vai ver por que ele está falando isso. Ele volta a falar sobre isso. Ele está fazendo praticamente uma alusão às coisas que andam dizendo da congregação cristã no Brasil, que são a verdade, né? É a pura verdade. E agora ele vai falar sobre o falso profeta, né? O falso profeta, né, que muitos gostam de ouvir ou querem ouvir, as falsas profecias. É exatamente o que a CCB faz. Inclusive, eu fiz uma análise de um ancião, o Silvano Duarte, pregando aí na Tribuna do Brás, né, que é bom e prazeroso pregar bênçãos, porque muitos se alegram com isso. Ou seja, esse homem acabou de pregar contra eles mesmos. Isso são vocês. Vocês são falsos profetas que gostam de pregar o que o povo quer ouvir. Fica ouvindo aqui, ó. Ouça. Algo que vinha revestido com alguma coisa que eles não conseguiam perceber. E viam e percebiam eles que se aquele discurso, aquela pregação, se ela prosperasse, eles não tinham conteúdo para enfrentá-los, eles não tinham conteúdo. Então tinha aqui o falso profeta, que falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Tinha este que era como mágico, que pelo semblante talvez das pessoas, pelo choro manifesto, pela tristeza de um ambiente, ele falava aquilo que podia trazer alguma alegria momentânea, mas não se sustentava, porque ele não tinha alguém que avalizasse aquilo que ele falava. Era falsa aquela profecia. Mas nós aqui damos graças a Deus, irmãos, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos pelo Espírito de Deus, e aquilo que nós falamos antes de falar já está assinado pelo Senhor, porque é a pregação da vida eterna com glória nos céus. Observa que ele menciona, não sei se sem querer, uma prática da própria CCB, que não tem nada a ver com o mágico que está na Escritura. Ele fala, muitos irmãos, eles ficam olhando e vendo se tem um choro, se tem alguma coisa, ele fica avaliando para poder pregar, ou seja, para tentar dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Exatamente o ambiente da congregação cristã no Brasil. O que ele relatou aí é o próprio ambiente da CCB. Olha aí, gente, né? Ou seja, então, sem querer, Deus acaba, né, colocando ali na boca deles ali, né, palavras de juízo e de condenação contra eles mesmos. Porque se vocês não se arrependerem
Vocês sabem que estão errados, sabem que estão fazendo isso, sabem que estão fazendo da forma errada. E obviamente que isso vai ser requerido por Deus naquele dia. E aqui na sequência, emendando com essa fala até, ele fala: muitos se dizem cristão, mas não conhecem a Deus. Outra coisa que denuncia a própria congregação. Dizem que são cristãos, mas não conhecem a Deus. O que é conhecer a Deus? Pergunta para o CCBN, ele não sabe. Não tem como você conhecer a Deus se você não estudar a sua palavra. Você tem que estudar a Escritura, porque é ali onde Deus se revela. É ali onde você vai entender quem é Deus, o que ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. É estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Conseguem entender, ó povo de Israel, filhos de Abraão, que creem em Deus. Isto quer dizer, era um povo dividido. Era um povo dividido. Alguns se diziam filhos de Abraão, mas não conseguiam entender quem era Deus. Não conseguiam sentir no coração quem era Deus. E nos dias de hoje, muitos se dizem cristãos, vão às igrejas, querem ouvir alguma coisa que venha do céu, mas não conseguem conhecer quem é Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje o Senhor manda esta palavra, porque na pregação que Deus dava ao apóstolo, ele ensinava: olha aí os sinais, olha aí o que aconteceu, vejam tudo o que sucedeu entre vós. Era uma história maravilhosa, irmãos, uma história de sucessos, mas uma história de infortúnios. E podia se conhecer como, nestes poucos versos que lemos, a manifestação da verdade e da justiça de Deus. Alguém que foi escolhido para rei, mas teve que ser retirado. Alguém que veio segundo o coração de Deus, e na boca dele houve a pregação da promessa da vinda do Filho de Deus para exercer a justiça entre os homens. Santo é o nome do Senhor. Eu, uma vez exposta, vida por preciosa. Tá aí, né? Estão praticamente dando um tiro no próprio pé. Muitos dizem que são cristãos, mas não conhecem a Deus. Irmão, querido irmão, até quando vocês vão se recusar a estudar a palavra de Deus? Vocês são literalmente refém do discurso humano. Como é que você sabe se o que ele está dizendo aí está de acordo à vontade de Deus ou não? Porque a Bíblia é a ferramenta que vai me ajudar a aferir isso, para eu saber se isso vem de Deus ou não. Mas vocês não estudam. Como fica? E ainda acredita neles. Ou seja, o jargão que tampou esse espaço do estudo bíblico, dizendo que a letra mata e o espírito vivifica, é tão esdrúxulo que eles não falam mais isso. Mas, em consequência, ainda continuam rechaçando o estudo bíblico. Ou seja, né, a única frase bíblica que eles usavam para tentar explicar que não era para estudar a Bíblia era dizendo que a letra matava e o espírito vivificava. Agora, esse argumento foi jogado no lixo, porque esse argumento é invenção humana, mas mesmo assim eles atacam o estudo bíblico e dizem que não é para estudar. Será que você não percebe que existe uma intenção maligna por trás disso? Agora presta atenção, ele vai falar que nós nos alegramos em saber que a palavra da verdade está sendo pregada. É sério que a CCB prega a palavra da verdade? Vocês pregam a palavra da adivinhação. Vocês pregam, né, profetadas, né, proferidas por profeteiros. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é sofisma purinho. Pois lhe bastava cumprir a determinação, pregar a palavra da vida eterna. E a nós também, irmãos e irmãs, não temos a nossa vida por preciosa, não temos, irmãos, de nos louvar de algum comentário que fazem. Não temos a nossa vida por preciosa, mas é tudo que vocês têm. Vocês vão na igreja preocupados com a vida de vocês. Vocês vão na igreja querendo saber se Deus vai operar uma obra, se Deus vai fazer. Ou seja, sofisma, gente. Isso é pura mentira e enganação deste ancião. Porque o próprio ancião da CCB, o Marsola, pregando que se você não tem bens, se você não tem riqueza, se a sua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo. O outro que eu acabei de dizer, dizendo que na CCB muitos gostam de bênçãos. E ele gosta de pregar bênção. Sofisma, né? Descarado. Olha aí, ó.
Aí ele fala, alguns estão preocupados com o que andam dizendo aí, ó, presta atenção. Preciosa, não temos, irmãos, de nos louvar de algum comentário que fazem ou nos entristecer com os mesmos comentários. Nós nos alegramos em saber que a palavra de Deus está sendo pregada com liberdade no meio do povo. Glória ao nome do Senhor. E a verdade e a justiça não parará de ser pregada para a edificação da igreja. Conversa furada, como se o CCBano amasse a escritura e pregasse o evangelho, você viu? Irmão, não importa que alguém critique ou que fale mal, o importante é que essa palavra da verdade está sendo pregada, como se eles fossem pregadores do evangelho, que é a maior mentira. CCBano pregador do evangelho, isso aí é uma piada, né? Isso é uma piada, literalmente, qualquer um sabe disso, tá? Agora o finalzinho, né, encerrando com chave de ouro aqui, ele diz que as pessoas, será que você está com medo? E depois ele pede para pregar o evangelho da CCB, né? Que é o evangelho que prega boas obras, que pede para a pessoa vir na CCB, porque lá Deus vai falar com você face a face, que lá não tem pastor, que lá não tem dízimo, que lá tem ódio, que tem decência. Esse é o evangelho que o CCBano espalha e prega. Não fala de Jesus, não fala da morte na cruz, não fala de arrependimento, nada. Por quê? Porque eles não conhecem isso. Fica vendo, presta atenção. Será que nós estamos com medo? Será que nós estamos preocupados com alguém que nos desagrava? Com alguém que nos açoita? Não com correntes e com chicotes, mas nos açoitam com palavras. Santo é o nome do Senhor. E será que no meio do grande povo de Deus há alguém que concorda com estes açoites? Há alguém que aceita que as correntes malignas firam as costas dos pregadores da palavra da vida eterna? Aqui ele está dizendo, será que tem alguém que concorda com esses açoites? Das pessoas que estão açoitando os pregadores que pregam a palavra da vida eterna. Vocês estão de brincadeira. Isso aqui é um sofisma descarado. Parece que Eliel de Camilles resolveu disputar com o Luiz Carlos de Viçosa. É sério, gente, que esses homens pregam o evangelho e que estão sendo açoitados porque eles estão pregando a verdade? É sério que as críticas estão vindo aqui bravas. Oh, meu Deus, ele pregou que Jesus é o único suficiente Salvador. Vamos atacá-lo. Oh, meu Pai do céu. Isso é uma baita de uma mentira, né, desse senhor, coitado. Né? Qual é a palavra da vida eterna que vocês pregam aí, Eliel? Será que é quando vocês disseram que a coleta é santa e faz parte da salvação? Que vocês expulsaram o espírito de estudar a Bíblia? É esses os pregadores que estão sendo açoitados? Ou quando disseram que o pobre não tem salvação? Porque se a sua vida não vai para frente é porque você não tem salvação. Ou será que foi quando disseram que a morte de Jesus é apenas a entrada na glória? E agora você tem que pagar o resto da sua salvação em suaves prestações divididas, mas com os juros da Selic e outras coisas mais. Como fica essa situação? É lamentável, né? Vamos terminar de ouvir, presta atenção. Santo é o nome do Senhor. Sacudiram dos seus pés o pó da terra e foram caminhar, porque haviam de pregar em outro lugar. Santo é o nome de Deus. E esta pregação, ela vai continuar hoje, amanhã. Coitado, né? Tadinho, foram açoitados, eles estão sendo açoitados. E aí o que eles fazem? Eles processam, perdem processo, eles fazem denúncias de crime no Ministério Público, as denúncias são todas arquivadas, ou seja, ainda vocês são mentirosos, vocês fazem denunciações caluniosas contra a gente. Mas não, são os pregadores da verdade que estão sendo açoitados. Tá de brincadeira, né? Vamos ver, ó. Quem sabe hoje de tarde, quem sabe hoje de noite, na multidão de igrejas que tem por aí, e segunda-feira e terça-feira, este evangelho vai continuar a ser pregado e o Senhor dará coragem a homens valentes para não parar de pregar o evangelho da vida eterna. Esse é o evangelho que eles pregam. Além de ser o evangelho antropocêntrico, ele está dizendo que é o evangelho da vida eterna. Por que eu foquei nisso aqui? Porque essas pessoas não pregam o evangelho, uma que eles não sabem pregar, mas eles não pregam o evangelho porque eles amam a Deus ou porque amam a Jesus. Eles pregam o evangelho da vida eterna. O que isso quer dizer? Que é o que eles querem. Eles querem ter a vida eterna. É igual o filho mais velho da parábola do filho pródigo.
que estava servindo e agradando o pai porque estava de olho na herança do pai, não porque amava o pai. Ele não estava servindo o pai porque amava o pai, porque ele queria o bem do pai, porque se o filho quisesse o bem do pai e quisesse ver o pai feliz, ele mesmo tinha ido buscar o irmão dele mais novo. Mas não, tá aqui o evangelho que eles buscam aqui, ó. O evangelho deles é atingir o objetivo. Queremos escapar da condenação, queremos vida eterna. E Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz. Eles não amam. Tem que ser recíproco, irmão. Jesus pediu para Deus: Pai, aonde eu estiver, permita que eles estejam comigo. Isso é amor. Isso é amor. E o que ele espera de nós? A mesma coisa. Deus, permita que aonde Jesus estiver eu possa estar com ele, porque eu amo. Isso é amor. Vamos terminar de ouvir aqui, gente. Porque quando saíram e foram embora, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Irmão, irmã, não tenha medo de falar desta graça. Santo é o nome do Senhor. Olha aí, o final é isso aqui, ó. Tudo a favor da CCB. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Irmão, irmã, não tenha medo de falar dessa graça. Tu serás cheios do Espírito Santo de Deus. Oxalá, nesta manhã, encha o Senhor os nossos corações de uma medida tal do Espírito Santo de Deus, para que sejamos encontrados fortes na fé. Glória ao nome do Senhor. Para que a palavra da verdade e da justiça jamais se aparte da nossa boca. Deus seja louvado. Em oração agradecemos a Deus. Não tem palavra de justiça nenhuma. Isso não passa de pura enganação. É mais um tentando ludibriar as pessoas com essa pregação enganosa da CCB. Lamento, mas esse homem tentou dar um jeitinho, ele parece que ele está estudando alguma coisa para tentar dar uma melhorada, mas como tudo na CCB trabalha a favor do engano, até quando eles tentam estudar uma coisa, eles acabam usando isso para criar sofisma, ou seja, falsa percepção da realidade. Tome cuidado com isso, gente. Isso é perigoso. Sofisma é a ferramenta principal do diabo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.